O projeto Lavrar o Mar começa em 2016, numa altura em que há uma confluência muito interessante, em que a Secretaria de Estado da Cultura e a Secretaria de Estado do Turismo fundam o Fundo de Apoio do Programa 365 Algarve. Nós, que há alguns anos gostávamos muito de pensar e imaginar um projeto para a região de Algesur, vimos aí uma oportunidade. Começámos a pensar e a trabalhar e criámos uma ideia que veio a desenvolver-se no projeto Lavrar o Mar e que foi o de criar uma dinâmica cultural para aquela região que não existia e que pudesse juntar a Serra de Monchique, com o Atlântico e Algesur, que é uma vila pescatória, uma vila relacionada intensamente com o mar, mas também com muitas raízes rurais. No início tínhamos pensado também que Odmira podia fazer parte deste jogo, porque gostávamos de pensar a ideia de um projeto interregional, intermunicipal. O interregional não conseguimos chegar lá, porque não conseguimos os apoios para o fazer. Neste sentido, temos agora este binómio, este eixo Algesur-Monchique, no qual trabalhamos há 3 anos. Estamos a começar o 4º ciclo, que é o ciclo da terra, e que traz a estas 2 vilas e a todo o território circundante uma programação de artes do espetáculo, dança, teatro, música, novo circo, e que, ao atravessar o território, o transforma também num grande espaço cênico. Aquilo que caracteriza o nosso projeto é a vinda de espetáculos europeus que trazem, no fundo, obras de grande qualidade artística e também de uma certa dimensão que dificilmente poderiam ver como hipótese estar numa vila tão pequenina como Monchique ou Algesur. É o caso do Novo Circo, que acontece maioritariamente no inverno e na Serra, numa altura em que as pessoas estão livres e estão a festejar a passagem de ano e o Natal, e que podem vir a visitar esta vila e esta região através do Novo Circo. Por outro lado, há criações de raiz que olham a cultura local, trazem artistas não só de fora, mas também da região, que é uma outra vertente da nossa programação, para criar ali espetáculos ou de teatro, ou música ou de dança, e que vão ao encontro desta relação entre arte e território, arte, cultura local, arte e natureza. A ideia do início foi sempre quella de pensar um projeto que ia radicar-se no território e que não fosse só um festival ou uma série de espetáculos que iam a ser apresentados. Mas a ideia era mesmo chegar em um território onde, no fundo, não existia uma política cultural estruturada. Claro que existiam uma série de eventos que aconteciam, mas a ligar, da um ponto de vista geográfico, a serra e o mar, criando aí um radicamento no território das artes. E como a Madalena disse, as várias artes, e criando também um público que pudesse nos acompanhar ao longo do tempo este projeto. E, de facto, agora estamos já no 3º ano, o 4º começa e estamos a ver os nossos resultados, não é? No sentido, um público que nos acompanha, que está à espera de uma programação e que pede mesmo que o Lavrar o Mar continue a sua programação. Os projetos artísticos, em particular, criaram questa ligação. Um exemplo, a Madalena poderá dar outros exemplos de criação artística a partir de temas que são muito presentes no território. Um deles é este projeto que chama-se Medronho, que acontece em Monchique e que trata, de facto, de desta destilação deste fruto para um líquido
que em Monchique faz parte da própria cultura. São destilarias de medronho, mais de 80 legalizadas, e muitas mais existem, che in questo periodo di anno tem uma panha di questo frutto, tem uma fermentação que acontece até fevereiro e depois a própria distillação. Come falar di questo tema, di questa cultura che esiste tão radicada no território? Chamamos dois escritores, o Afonso Cruz e o Sandro Ilha Junqueira, a escrever sobre o medronho. Fomos ver nas distilarias o próprio ato da distila, que entramos nas distilarias, que não é usual, porque é como um lugar em que quem distila pode estar e tem um tempo que é o outro, é um tempo que risponde a quello que é todo o percurso que o medronho faz por transformar-se. É um fogo que aquece, que começa a pôr em ebulição toda a pasta do medronho e a distila que depois cria questo líquido que cai. São horas e horas em que as pessoas têm conversas, falam da própria vida, de coisas que aconteceram. É um lugar muito forte e muito próprio, em que homens já andam em 30, 40 anos de distila e que conhecem perfeitamente qual é o momento certo para tirar por coisas, etc. Então, entrando com os dois autores neste universo, o Sandro Ilha Junqueira criou uma saga, que é a saga do Romeu e Julieta monchiquense, que a partir do Romeu e Julieta criou, no fundo, duas famílias inimigas em medronho, em que o jovem, como na história, gostam um do outro e querem viver juntos, desafiam as próprias famílias, e andamos já no quarto ano de questa saga, em que a própria história deu muitas reviravoltas, com partidas por baixo da banheira, por voltas da baixa da banheira, de questos jovens enamorados que já parece que não estão tão enamorados, e que no final tudo aquilo que estava atrás era uma estratégia de uma Filomena Julieta por apropriar-se de um território e de uma... Pronto, é um dos exemplos de como conseguimos... Afonso Cruz, da sua parte, fez um retrato das mulheres da Serra. Fala das mulheres, e próprio com estas mulheres falam dos homens que vivem a Serra e têm uma relação muito forte, seja as mulheres, seja os homens. São retratos femininos e masculinos ao mesmo tempo, não é? Na própria mulher existem estes dois estar, não é? Com uma serra muito dura, muito, que pede muito às pessoas. E tudo isto acontece nas distilarias, porque as pessoas próprias têm acesso à distilaria, que já é difícil, têm acesso à prova de medronho, porque provam medronhos diferentes, porque todos os medronhos são diferentes, claro. E às vezes conseguem também perceber qual é a bressa que o medronho dá bebendo 2, 3, 4 cálices de medronho. Posso dar outros exemplos de relação do nosso trabalho com a cultura do território mar adentro, por exemplo, foi um espetáculo que criámos só com pessoas deste território, desde os surfistas aos mariscadores, nadadores salvadores, senhoras que fazem hidroginástica, meninos que aprendem a nadar e até uma nadadora de mar aberto. Foram pessoas que juntámos para poderem pensar como é que o mar, o oceano, pode entrar dentro de uma piscina. Estes equipamentos municipais, que são as piscinas municipais que existem em Monchique e Algesur, transformaram-se assim em espaços para um espetáculo de teatro aquático que fizemos neste registro precisamente de olhar para aquilo que o oceano nos diz e nos traz nos tempos de hoje e metê-lo ou fazê-lo caber dentro de um espaço fechado como uma piscina. E um outro exemplo são
projetos que fizemos nos montes. Os montes que são agrupamentos de casas, são complexos arquitetónicos rurais, muitos deles feitos de taipa, que é uma arquitetura em terra crua feita de barro, de pedrinhas e de fibras, que se amalgamam e depois se pressionam em caixotes de madeira para poderem fazer uma espécie de tijolos gigantes com os quais se construíam as casas, com uma situação de conforto muito grande, são frescas no verão e quentes no inverno, e estes aglomerados de casas, que estão muitos deles a desfazerem-se em ruína, são também o cenário de um projeto que fizemos e que se chamou Evaporo, juntando meninos das escolas alternativas desta região, que não vão à escola do Estado e que vivem experiências de aprendizagem e de crescimento numa relação muito intensa com a natureza. Artistas locais, bailarinas ou intérpretes que vinham da dança, do teatro físico, fizeram este Evaporo, que uma vez foi só com homens e meninos, porque as mulheres se tinham evaporado, e na outra versão foi só com mulheres e meninas. Antes queria dizer só uma coisa que é importante. Questo território di Algesura e Monchique tem um concentrado de artistas que já estão a sair das grandes cidades, porque já não encontram um ritmo de vida que lhe interessa e vão à procura de outras situações. E o Lavrar o Mar, por acaso, a Madalena estava a falar um pouco disto, conseguiu chamar estes artistas e propor uma série de projetos para encontrar também não só esta relação que eles estão a procurar com a natureza, mas também esta relação da natureza com as artes, que o Lavrar o Mar está a desenvolver. E questa ideia de criar estes laboratórios artísticos a partir deste território, do mar, da serra e de toda a energia que existe em questo parco natural da Costa Vicentina, dá a possibilidade aos artistas também de imaginar projetos e de encontrar-se em uma outra dimensão. E isto para o Lavrar o Mar é uma coisa importante. As companhias francesas, por exemplo, XY e também a Loup pour l'Homme, que são companhias que neste momento estão a querer, não é abandonar a cidade, mas a querer acrescentar à sua vida artística um trabalho que promove uma relação com o público diferente daquela dos grandes palcos e dos grandes teatros. Então foram os XY e serão os En Loup pour l'Homme, companhias que vão trabalhar no seio do tecido arquitetónico das aldeias e das vilas e da paisagem da praia, por exemplo, para trazerem espetáculos que se unem, se fundem com as pessoas e as encontram como uma surpresa ou um presente. En Loup pour l'Homme vai trabalhar com a voz, trazendo-as, estas senhoras mais velhas, para a função de acrobatas. Vão ser elevadas aos ares e vão trabalhar com estes artistas, com esta companhia, nomeadamente um deles, um acrobata muito interessado nesta questão. E os XY entraram pelas janelas das casas das pessoas, fizeram-lhes pontes para elas passarem por baixo e viram também as próprias pessoas, o seu corpo, voar até a uma escada de 2 e 3 andares. Essa relação mais humana que as companhias que pela Europa se apresentam nos grandes teatros, ela também é possível no contexto desta programação e que nós queremos agora no futuro começar a desenvolver e a aprofundar mais. O novo circo da passagem de ano, o novo circo é de facto um dos grandes apontamentos do Lavrar o Mar, ao longo da sua programação, não só na passagem de ano, mas a própria passagem de ano já é a quarta que vamos realizar, é já como uma referência de como poder viver esta passagem de ano de uma maneira diferente. Quest'anno vamos dar um salto. Nos primeiros 3 anos convidamos sempre uma companhia
a maioria os franceses, porque tem uma tradição no Novo Circo muito desenvolvida, a pôr o próprio chapiteau na pista do heliporto em Monchique, que está no centro da vila, e aí começamos a chamar o público, um público que é de todo o Algarve, mas da própria vila de Monchique, de Algesura e do nosso território. O primeiro ano não foi fácil, mas conseguimos encher a nossa tenda, e a partir do primeiro ano a lotação aumentou. Partimos com 350, depois 500, depois chegamos a 400, depois 500, e questo ano é com muitas pessoas em lista de espera por poder ver o espetáculo. Questo ano achamos que é muito, como dizer, eu fico muito triste quando as pessoas não conseguem, que fazem um percurso para chegar a Monchique e depois não conseguem entrar no espetáculo. Então este ano decidimos de duplicar a proposta, não uma tenda, mas duas, com uma lotação de 900 pessoas por cada noite e mais dia de apresentação. Nós chegávamos a ter 5 dias de apresentação e este ano vão ser 8, até dia 5 de janeiro, porque vamos um pouco mais no tempo. E, de facto, a resposta do público é surpreendente. Nós próprios, às vezes, ficamos surpreendidos como o público reage muito bem, em particular em esta passagem de ano, não é? A esta iniciativa. E o dia 31, que no início era o mais difícil de enchia por último, não é? Agora é o primeiro que enche. As pessoas querem passar a noite de passagem de ano conosco, ver os dois espetáculos, que são duas companhias, uma que vem da Bélgica, que chama-se Le Malunais, é um coletivo, que tem a ver com os contos de fadas. São os grandes personagens dos contos de fada, o Capuchinho Vermelho, as princesas, as bruxas, as babaiagas várias, que criam uma dramaturgia alternativa aos próprios contos e que dissacram, no fundo, um pouco estas personagens, dando-lhe uma outra vida e tentando de questionar também algumas grandes paradigmas da nossa sociedade, não é? De género, de comportamento, em diferentes campos. É um espetáculo que diverte, claro, muito acrobático, com grandes evoluções aéreas, mas ao mesmo tempo que deixa as pessoas a pensar. É aquilo que nós gostamos. O outro espetáculo é uma companhia francesa que chama-se Le Petit Cirque. É um grupo de acrobatas jovens que decidiram, a partir de esta relação que têm com a música, eles próprios são músicos, imaginar como a acrobacia e o desenvolvimento possível numa pista relacionam-se com a música, e decidiram trazer na pista 100 guitarras que têm diferentes funções. Elas próprias voam em conjunto com os acrobatas, criam estruturas em que eles saltam e entram dentro com estas guitarras, tocam, claro, porque é um instrumento, mas também destroem-se em um momento. Porque é toda uma história, é um universo, como Le Dodo, que é este pássaro que já não existe, não é? Que faz parte dos contos também do Alice no País das Maravilhas, cria um contexto diferente em que toda esta relação com a gravidade, com o circo, com os aéreos, com o ar, com a música, desenvolve-se. E no dia 31 de dezembro temos o espetáculo às 18 horas, um outro às 21h30 e depois um grande concerto de uma orquestra que nasceu com o Lavrar o Mar e que agora está a desenvolver-se autonomamente, que chama-se Orquestra Vicentina, que tem um grupo de músicos que reúne e que vivem lá neste território e que, a partir de este projeto, conseguiram imaginar um repertório próprio, é uma sua própria musicalidade. E aí convidamos a passar, a partir de 11h30, começam a tocar e nos acompanham no novo ano.
Sim, é uma das áreas de trabalho que se tem vindo a desenvolver nos últimos anos, mas que deve ser cuidada e também revista à luz da realidade de cada sítio onde ela se trabalha e se levanta. Tenho aprendido que o que é importante é escutar, ouvir o lugar, perceber o que é que falta, os desejos das pessoas, as suas vontades também. Não só o desejo do sonho, mas a vontade de querer ver cinema, por exemplo, ou de querer que o seu filho possa estudar algo de artístico, mas com muita qualidade. Ver como é que nestes locais onde o trabalho começa a construir-se, possa a base para esse trabalho ser constituída por eixos que não vêm somente de quem programa ou de quem vai de facto pôr de pé todo o projeto, mas que é feito num casamento de diálogos e de encontros, por vezes até nem são encontros formais, mas são percepções que as pessoas que vêm para trabalhar começam a compreender e a desvendar sem que as próprias pessoas até esperassem. E é nessa surpresa de ver um trabalho à sua frente e à sua disposição e que é para eles oferecido, para eles ou para elas, para estas comunidades ou para estas pessoas ou para estes núcleos que podem ir das camadas mais jovens aos pais e aos filhos, aos mais velhos, às pessoas mais intelectualizadas e diferenciadas que querem ver coisas e que elas não existem, ou aquelas que nunca pensaram que um espetáculo pode mudar a sua vida, a todas elas responder de alguma forma e encontrar o objeto que, com muitas camadas, com muitas possibilidades de ser recepcionado, pode ir ao encontro precisamente dessa dinâmica que ainda falta. E é isso que nós procuramos tentar fazer neste Lavrar o Mar. Madalena, Giacomo, muito obrigado. Obrigado também.